Gravação. Boa. Então, gravando aqui a aula de hoje, a aula vai ser geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. Na verdade, forças intermoleculares está lá no título do nosso cronograma, mas a gente vai ver na próxima aula da semana que vem, porque senão vai ficar muita coisa. Porque esses assuntos já são muito importantes e tem bastante detalhe que a gente precisa ver, certo? Então, precisa de tempo para isso daqui. Seguinte, o que a gente vai precisar lembrar para ver geometria molecular e a parte de polaridade de ligações? A gente vai precisar de alguns conceitos que a gente viu nas aulas anteriores. Aqui, ó, por exemplo, vamos lembrar. O conceito de eletronegatividade agora vai ser muito importante. O que era essa tal de eletronegatividade? Era a tendência do átomo de ficar com os elétrons para ele na ligação covalente. Lembra disso daí? Que então a gente tem nossa ligação covalente. É um compartilhamento de elétrons, como se fosse um cabo de guerra, mas nesse cabo de guerra tem átomos que puxam mais forte o elétron. Eles vão ficar com o elétron mais tempo para o lado deles, vai ficar mais concentrado para eles, certo? E aí, como é que variava a eletronegatividade na tabela periódica? Ela aumentava aqui para a direita e aumentava subindo. Então, ó, o flúor era o rei do camarote aqui da eletronegatividade, era o brabo. Lembra por que também a gente não contava que esses carinhas aqui, os gases nobres na eletronegatividade? Porque eles já tinham a camada de valência completa. Então, eles não querem mais elétrons e também eles não formam com facilidade ligação covalente. Então, é difícil pensar neles atuando dessa forma. Então, a gente não conta os gases nobres, certo? E aí tá aqui o flúor como o bichão da goiaba da eletronegatividade. Beleza. O que mais que a gente tem que lembrar? Estava falando de ligação covalente, né? Então, obviamente, teremos que lembrar da ligação covalente, que é a ligação que envolve compartilhamento de elétrons, certo? Aí ela lembra, ela geralmente ocorre entre metais. Aqui um exemplo, na molécula de água, eu tenho ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio. E aí, como é que eu faço para ver as estruturas da ligação covalente, fazer essas estruturas de Lewis? Eu tenho que pensar em um jeito que todo mundo fica feliz completando a sua camada de valência. Geralmente com 8 elétrons, mas tem o hidrogênio aqui, ó, que fica feliz com 2 elétronzinhos. E aí eu representava a ligação covalente pelo tracinho. Cada tracinho era o compartilhamento de 2 elétrons, um de cada átomo, né, geralmente. E essas bolitinhas aqui, boliquitas, representam os pares de elétrons não compartilhados, que é o par de elétron que vai ficar quietinho aqui no oxigênio. Beleza? Então vamos precisar lembrar disso daí hoje. Beleza, vamos ver então essa tal de geometria molecular. O que é? Aí tem um monte de desenho aí de moléculas. Aí você fala, nossa, tem como eu saber qual que vai ser o formato da molécula? Tem como. Por quê? Quando a gente está fazendo os nossos estudos de química, assim, a gente está lá com o nosso caderninho bonitinho, anotando as coisas. O que a gente faz? Geralmente, a gente desenha um negócio plano mesmo, imaginando um negócio achatadão, assim, piquejito lá, ó, os bonequinhos 2D, assim, certo? Só que, na realidade, as moléculas, elas adotam uma geometria tridimensional, certo? Então, é um coiso 3D. E a gente usa o 2D para representar, certo? Então, às vezes, fica difícil para a gente visualizar como que vai ser a distribuição espacial dos átomos, certo? Mas, na realidade, é assim, é distribuído de forma 3D. Então, na vida real, é tudo 3D. E vamos descobrir como que a gente descobre qual que é a disposição dos átomos no espaço tridimensional a partir das nossas representações em 2D. Que aí vai ser as tais de geometrias moleculares. Beleza, ó, exemplo aqui, ó, a água. A estrutura de Lewis da água que a gente faz no caderninho bonitinho é essa daqui, né? Mas aí não é bem o que a gente observa na realidade. Na realidade, quando a gente vai ver, a gente olha melhor assim. Ah, esse é o arranjo tridimensional. Então, na molécula de água, olha aqui, ó. É um arranjo 3D, tem um certo ângulo aqui entre esses átomos, certo? Não é uma linha reta, eles não estão alinhadinhos, bonitinhos. Tem esse certo ângulo, beleza? Então, isso daí é muito importante, é a tal da geometria molecular. Cada molécula vai ter o seu arranjo tridimensional específico.
quase nunca vai ser igual a gente representa na folha, o negócio achatadão. Beleza? Outro exemplo aqui. Óxido sulfúrico. Lembra que a gente chegou a fazer a estrutura de Lewis dele? Que era um negócio meio diferente, que tinha expansão da camada de valência aqui no enxofre? Olha como é o arranjo tridimensional dele. Olha que troço doido. Aí você olha pra esse negócio e fala, nossa, fiquei de boca abrida, estou surpreso. Nunca imaginava que o ácido sulfúrico teria essa forma. Aí tá. Legal ficar vendo essas formas das moleculinhas, né? Bonitinho. Mas e aí, o importante, qual a lógica desse negócio? Como é que a gente vai saber como cada molécula vai assumir uma forma diferente? Quais são essas formas? Então, isso que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? E aí, vai ser essa tal de teoria VSEPR, que vem do inglês, Valence Shell Electron Pair Repulsion. Testando inglês aí, inglês criminoso. E aí, em português, o negócio vira teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência. Então, é isso que eu vou utilizar para prever o arranjo espacial dos átomos da minha molécula. Essa daí, ó, essa sigla aí que vai ser o importante. Beleza. Até aqui, tá beleza, pessoal? A introduçãozinha? Surgiu alguma dúvida, é só falar? Então, o que vai ser essa teoria? Cada ligação covalente, independente dela ser uma ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, eu vou considerar essa ligação como sendo uma nuvem eletrônica, certo? Então, o importante aqui vai ser contar essas nuvens eletrônicas. Então, apareceu uma ligação, nuvem eletrônica. Cada par de elétrons eu também vou considerar como uma nuvem eletrônica, certo? Então eu vou contar nuvens eletrônicas ao redor de um certo átomo. A gente conta ao redor de um átomo central, certo? Tem que ver aqui, ó, o oxigênio. Ah, os átomos estão todos ligados no oxigênio. Isso vai ser sempre com base num átomo que está no meio assim da molécula, certo? Que a gente chama de átomo central, que tem vários átomos ligados nele. Beleza? A gente não vê isso para esses atominhos aqui da ponta. Então, para o átomo central, olha lá. Vamos contar para a molécula de água. Então, ligação conta como uma nuvem eletrônica e par de elétrons conta como uma nuvem eletrônica. Então, ó, oxigênio, nosso átomo central. Ao redor dele, o que a gente tem? Ó? Duas ligações simples. Ligação, lembra que eu falei? Vai contar tudo igual, independente de ser simples, dupla ou tripla. Então, tudo vai contar como uma nuvem eletrônica. Eu tenho duas ligações simples, então eu tenho duas nuvens eletrônicas. Beleza, o que eu tenho também? Eu tenho dois pares de elétrons não compartilhados. Cada par também vai contar como uma nuvem eletrônica. Então, duas ligações covalentes, dois pares de elétrons. E aí eu vou ter no total 4 nuvens eletrônicas. Essa contagem vai ser o que eu preciso fazer para determinar a geometria molecular. Então, vamos fazer outros exemplos aqui dessa contagem para ver se a gente está sabendo bem. Ó. Aqui, ó, estou fazendo do CO2 e do SO2, certo? Aí, ó a diferença do negócio aqui. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O enxofre tem 6. Certo? Então, enquanto no carbono não tenho pares de elétrons isolados aqui, no enxofre eu tenho. Fica sobrando um parzinho de elétrons no SO2. Então, como é que vai ficar a contagem? Carbono, o átomo central. Ligação dupla, ligação dupla. Tudo conta como uma, né? Então, duas ligações covalentes, duas nuvens eletrônicas. Aí, ó, SO2, considerando enxofre como átomo central, beleza? Eu tenho uma ligação dupla aqui, uma outra ligação dupla. E que mais? Eu tenho um parzinho de elétrons, certo? Então, cada ligação vai ser contada como uma nuvem eletrônica e o parzinho de elétrons também vai ser contado como uma nuvem eletrônica. Então, nesse caso, ó, a gente tem 3 nuvens eletrônicas no SO2. E isso vai ser muito importante. Beleza? Até aqui, beleza? Então, seguinte. Essa teoria aí, como é que eu vou fazer para determinar a geometria molecular? Imagina que essas nuvens eletrônicas, né, que eu estou vendo, que são ligações covalentes e pares de elétrons, são
Basicamente, elétrons. Elétrons, eles têm carga negativa, certo? E então, carga negativa, ela repele uma outra carga negativa quando elas se aproximam, beleza? Então, eu vou ter que separar essas cargas negativas o máximo possível. Então, é daí que surge essa teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, o básico do negócio é que eu vou ter que distribuir essas nuvens eletrônicas de forma que elas fiquem o mais longe possível uma das outras, certo? Então eu tenho que distanciar a nuvem eletrônica o máximo possível para minimizar essa repulsão entre os elétrons. Então, você imagina que a nuvem eletrônica é tipo aquele cara nojentinho, assim? Aquele cara fresco, assim, que não... Geralmente o ricaço, assim, não me misturo com essa gentalha, ele não quer chegar perto de ninguém. Agora até tem desculpa, né? Coronavírus, não quer isolamento, sai de mim. Mas sempre tinha pessoa que não quer contato, né? Agora imagina então que cada nuvem eletrônica é um engomadinho. Aí ele quer ficar o mais distante possível dos outros, assim. Tipo, não, sai de perto de mim, não me toca, né? Então, como é que a gente faz? Por exemplo, olha, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Eu quero deixá-las o mais longe possíveis uma das outras. Aqui, ó, como é que é o jeito que eu deixo? Eu imagino como se fosse... Tá vendo? Uns pirulitos grudados aqui numa bolinha. Qual que é o jeito que eu vou colocar os pirulitos mais longe uns dos outros? Dessa forma aqui, certo? Tá vendo? Formando um triângulo. É o jeito que eu afasto o máximo possível um do outro. Outra forma de pensar é como se fosse bexiga, certo? Quando eu amarro uma bexiga na outra, certo? As bundinhas da bexiga lá estão em contato, não estão? Uma não vai empurrar a outra para longe. Quando eu amarro bexiga, elas ficam o mais distante o possível uma das outras, né? E aí, se eu amarro 3 bexigas, eu formo esse negócio que fica tipo um triângulo, né? Então, eu chamo isso daqui de geometria trigonal plana. Então, se eu pensar nos engomadinhos aqui, ó... Chegou, eu vou distanciar o máximo possível um do outro. Ficando dessa forma assim, é o jeito que eles estão o mais distante possíveis um dos outros, certo? Então, aí que eu vou ter o distanciamento máximo. Então, nessa teoria, sempre eu tenho que pensar isso. Eu tenho nuvens eletrônicas, que como se fossem balõezinhos, eu vou ter que distanciar o máximo possível um do outro. E aí depende do tanto de nuvem eletrônica que eu tenho, depende da geometria molecular que eu observo. E aí, ó, não pode esquecer da nossa visão 3D, por exemplo. Olha o que acontece quando a gente tem 4 nuvens eletrônicas. Aqui, ó, se a gente pensar em balãozinho, fica dessa forma. Só que isso é um negócio 2D? Não é, ó. Isso daqui que eu represento de forma 2D no papel, na verdade é um negócio 3D, tá vendo? E quando eu represento dessa forma, é o jeito que eu consigo deixar essas bolinhas aqui o mais separado possível, certo? É isso que eu vou ter que fazer. Pensar um jeito que eu tenha maior separação. E aí tem tabelinhas que mostram quais são as formas geométricas que resultam na maior separação entre as nuvens eletrônicas. E aí que são as nossas geometrias, certo? Aqui, então, geometrias dos pares de elétrons, ou geometrias das nuvens eletrônicas. Então, essas são as maneiras que eu consigo separar o máximo possível as nossas nuvens eletrônicas. Ó, quando eu tenho duas, fácil, né? Bota uma para um lado, uma para o outro. Você imagina igual se você tivesse canetas assim, né? Ah, tem uma caneta, achou um palito aqui, ó. Vou querer separar os dois. O melhor jeito é separar essas duas pontinhas, é deixar eles assim, ó, em linha reta. Só que aí, se eu venho e adiciono mais uma coisa aqui, aí eu começo a formar a geometria trigonal planar. Tá vendo? Cada vez que eu vou adicionando mais um, eu mudo a minha forma geométrica para deixar as nuvens eletrônicas o mais distante possíveis uma das outras, beleza? Então, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter nome para essas geometrias, tá vendo? Então, ó, essa daqui é minha intuitiva, né? Geometria linear, porque forma uma linha. A trigonal planar, porque forma um triângulo plano. Tetraédrica, porque vai formar um tetraedro, vai formar uma figura geométrica aqui, né? Esse daqui vai ser o esqueleto de uma figura tetraédrica que tem 4 lados, né? Bipirâmide trigonal. Tá vendo? Ó, se eu ligar os pontos aqui, ó, se eu imaginar que aqui eu tenho átomos e eu ligar tudo, eu vou formar como se fosse 2 pirâmides. Uma apontada aqui para cima e uma apontada para baixo. Beleza? E aqui na octaédrica também, se eu ligar todos os lados, eu vou formar
o tal do octaedro. Eu vou formar uma figura geométrica de 8 lados. E aí, ó, geometricamente, esse negócio me leva a certos ângulos. Então, dependendo dessa geometria aqui dos pares de elétrons, eu tenho ângulos de separação. Isso daqui vem da geometria mesmo, né? Ó, tá vendo que aqui eu dividi o espaço em 2? Então, ó, se eu tenho 360 graus no total, dividi em 2, 180. E aqui, eu dividi em 3. Então, se eu dividir os 360 graus da circunferência por 3, ó, 120 graus. Aqui já começa a complicar, porque surge o 3D, certo? Aí já não é mais fácil, intuitivo de pensar a separação. Beleza? Olha aqui, isso aqui acontece um negócio importante que a gente vai ver depois. Aqui todos os ângulos são iguais entre os pares. Aqui não, ó. Nessa figura, eu tenho algumas nuvens separadas por ângulos de 90 graus e algumas nuvens separadas por ângulos de 120 graus. E aqui volta a ser tudo 90. Então depois a gente vai ver melhor essas figuras, porque no 2D realmente é difícil de ver. Beleza? Então vamos ver mais um pouquinho aqui, ó, da parte de geometria molecular. Então como é que eu faço? Qual que é o passo a passo? Primeiro passo, eu tenho que achar a estrutura de Lewis da minha molécula. Depois, eu vou ter que identificar quantas ligações covalentes eu tenho e quantos pares de elétrons eu tenho. Porque aí eu vou contar o número de nuvens eletrônicas, que vai ser a soma das ligações com os pares de elétrons. Depois, eu vou determinar essa geometria dos pares de elétrons, que é o que a gente estava vendo agora. Esse é o primeiro passo para determinar a geometria molecular. Aí depois, eu vou excluir os pares de elétrons da minha geometria, porque a única coisa que vai contar para o formato da molécula são os átomos, né? Os pares de elétrons são uma coisa que geram bastante repulsão, mas ocupam um espaço muito pequeno, então ele não contribui para a forma da molécula. Você não vai visualizar lá na estrutura da molécula um parzão de elétrons lá. Ele só vai afetar a geometria. Vamos ver aqui então como é que faz. Ó. Assim falando é mais complicado, mas vamos ver um exemplo. Água, que a gente fez lá, né? Como é que eu faço? Eu tinha que achar a estrutura de Lewis da água. É fácil, ó. São hidrogênios unidos aqui no átomo de oxigênio por ligações simples. E aí, eu tenho que contar as nuvens eletrônicas, que é o que eu fiz antes, né? 2 ligações simples, 2 pares de elétrons. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas. E agora, eu determino a geometria dos pares de elétrons. 4 nuvens eletrônicas me dão uma geometria tetraédrica. Aí você fala, como é que eu vou saber? Certo? Para a geometria dos pares de elétrons, vai ser sempre essa tabelinha. Eu sempre imagino as minhas bexigas sendo ligadas, certo? Que forma isso ficaria? Lembrando, então, sempre eu vou amarrar as bexigas, eu vou ter a maior separação possível entre elas. Que é a mesma coisa que as nuvens eletrônicas, que elas vão ter repulsão entre os seus elétrons, e aí eu tenho que separar elas da maior forma possível. Então, o aluno normal sempre olha para esse negócio e fala, não, é muito complicado geometria molecular, olha que coisa feia que tem, não entendo nada, né? Só que aluno de vestibulismo não. Aluno de vestibulismo só vai olhar para isso daqui e falar, kkk, é só as bexiguinhas lá que eu tenho que fazer. É só imaginar a bexiguinha lá que eu já resolvo esse negócio. Certo? Aí o mais difícil é só lembrar os nomes mesmo que dão para essas formas. Mas alguns são intuitivos, ó, linear, trigonal, planar, certo? Tem nomes intuitivos aqui no meio. Então é só lembrar dos balõezinhos que a gente consegue fazer qualquer exercício. Então, serão só essas 6 aqui. Na verdade, tem com 7, mas é bem comum. Na verdade, ó, o mais comum que vocês vão encontrar, pessoal, são geometrias moleculares com até 4 nuvens eletrônicas. Essa bipirâmide trigonal, essa octaédrica, não é tão comum de ver exercício que cai, mas às vezes aparece. Beleza? Então, foco nessas 4 aqui principais. Então, vai ser sempre assim. São essas 6 geometrias. Se eu tiver 4 nuvens eletrônicas, não tenho o que eu inventar. Vai ser essa geometria, não muda. O que vai ter diferença na parte de geometria molecular. Mas quando eu penso na geometria das nuvens eletrônicas, que é o que eu tenho que ver primeiro, isso só vai ter essas 6 possibilidades, dependendo do número de nuvens. Então, até aí, beleza. Né? Ou alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode mandar. Então, isso é para determinar a geometria dos pares de elétrons, que é o que eu preciso fazer antes de determinar a geometria molecular.
Agora, o próximo passo, sim, vai ser a determinação da geometria molecular. Tá. Então, ó, achei lá que eu tenho 4 nuvens eletrônicas, então a geometria aqui das nuvens eletrônicas na molécula de água vai ser uma geometria tetraédrica, só que agora eu vou ter que achar a geometria molecular. Como é que eu faço isso? Eu removo os pares de elétrons da minha representação. Então, como é que eu faço? Eu só vou deixar o que é ligação. Tá vendo aqui na água? A água, ela tem 2 ligações. Isso eu vou deixar na minha representação. Eu vou sumir aqui dessa representação com os pares de elétrons. Então, o que eu imagino? Eu imagino que eu pego essa figura aqui, certo? Essa estrutura geométrica, e eu tiro 2 balões. Mas eu vou imaginar que os outros vão ficar paradinhos no lugar. Não vai acontecer nada. Eu só vou remover esses outros 2 balões. O que eu vou obter? Tá vendo que vai ficar um negócio... Os 2 balões, só que próximos assim, eu tenho um ângulo entre eles. Então vai ser mais ou menos isso, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a geometria dos pares de elétrons, ou geometria das nuvens eletrônicas. Vocês podem achar com essas 2 nomenclaturas. Então estou considerando tudo. Beleza? Ligação e par de elétron. Então, quando eu considero nuvens eletrônicas, né, o total, que é ligação e par de elétron, tem 4, né? 4 nuvens eletrônicas. Então, vai ter essa geometria tetraédrica. Só que aí, para fazer a geometria molecular, eu ignoro os pares de elétrons. Tá vendo que ficou um negocinho transparente? Finge que eles não estão mais na figura. Qual que vai ser a forma agora se eu excluir essas 2 bexiguinhas da minha representação? Vai ficar isso daqui, tá vendo? Aquela geometria que eu mostrei para vocês antes. E essa vai ser a geometria molecular da molécula de água, que eu vou chamar de geometria angular. Tá vendo? Porque eu tenho um certo ângulo entre os átomos. Então, vai ser sempre assim. Eu vou determinar qual que vai ser a geometria das nuvens eletrônicas, primeiro, que eu só vejo isso apenas com base no número de nuvens, e depois, dessa nuvem, eu vou excluir tudo que é par de elétrons dessa geometria. Então, por isso que é muito importante diferenciar quem que é ligação, quem que é par de elétron. Porque os pares de elétrons eu vou excluir no final da minha geometria molecular. Então, vamos fazer exemplos para treinar esse negócio aqui. E é daí que surgem alguns nomezinhos mais complicados. Agora vai ter bastante nome assim de possíveis geometrias. Só que muitos nomes são intuitivos. A própria cara da figura já te leva a pensar naquele nome. Aí, quando você chega nisso, você fala, nossa, sou brabo, né? Porque para determinar a geometria molecular é um passo a passo gigantesco, né? Você tem que fazer distribuição eletrônica para depois encontrar quantos elétrons tem na camada de valência, para fazer estrutura de Lewis, para pensar na geometria das nuvens eletrônicas, e aí eu penso na geometria molecular. É um passo a passo grande. Aí, se você faz tudo e acerta, você fala, nossa, sou o brabo da química, né? Tá certo, isso daí é difícil mesmo. Se você conseguiu aprender isso daí bonitinho, tá de parabéns. Então, ó, exemplos. Vamos fazer o passo a passo para treinar. CO2, gás carbônico, né? O famoso. O que eu tenho que fazer? Mesmo passo a passo para qualquer molécula. Passo 1, determinar a estrutura de Lewis. Passo 2, depois que eu determinei, conto as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Beleza. Estrutura de Lewis é essa daqui. Tenho carbono aqui, que é meu átomo central. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? Tenho 2, porque eu tenho 2 ligações covalentes. É ligação dupla, professor? Não importa. É ligação. Cada ligação conta como uma nuvem. Contei aqui, ó. 2 ligações, 2 nuvens. Ok. Qual que é a geometria que eu observo para 2 nuvens eletrônicas? Para 2 nuvens eletrônicas, se eu olhar lá na minha tabelinha, se eu pensar nos balõezinhos, é a geometria linear. Beleza? E aí? O que eu tenho que fazer depois? Desconsiderar os pares de elétrons não ligantes para fazer a minha geometria. Eu tenho par de elétron não ligante aqui no meu átomo central? Não tenho. Então não tenho que desconsiderar nada, a geometria molecular é essa daí, certo? Então a geometria molecular do CO2 é a geometria linear, tá vendo? Os átomos ficam todos alinhadinhos. Você viu? Diferente da molécula de água, que eu tenho certo ângulo, eles ficam tortinhos. Vamos fazer mais um aqui. O SO2, como é que eu faço? SO2, determina a estrutura de Lewis, conta as nuvens eletrônicas. Então vai lá, eu te dei a estrutura de Lewis. Aí você vai contar quantas nuvens eletrônicas você tem na molécula de SO2. Eu vou lá, conto aqui, ó, uma ligação covalente, 2 ligações covalentes.
mais um par de elétrons. No total, eu tenho 3 nuvens eletrônicas, beleza? 3 nuvens eletrônicas, a geometria vai ser sempre trigonal planar, a geometria das nuvens. E agora, para descobrir a geometria molecular, eu excluo aqui dessa figura o que é par de elétron. Então eu pego uma bexiguinha e removo. Por quê? Porque eu tenho um par de elétrons. E aí, como é que fica? Eu fico só com 2 bexiguinhas com um certo ângulo, né, entre elas. Então o que isso daí vai me dar? Opa, peraí que eu esqueci de trocar o nome aqui. Essa daqui vai ser uma geometria angular, né? Tá vendo? Eu formo um ângulo entre as minhas moléculas. Vamos até mudar aqui, acho que dá para mudar aqui na hora, ao vivaço. Esse negócio de ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes sobra um negocinho aqui. Geometria angular. Aí, agora sim. Beleza? Então, é diferente, tá vendo? É muito parecido a estrutura. CO2, SO2. Os dois é sempre um átomo fazendo 2 ligações duplas com os oxigênios. Mas a geometria é diferente, por quê? No carbono, eu não tenho par de elétrons sobrando, no enxofre eu tenho. Isso muda totalmente a minha geometria. Então, ó, quais são todas as possibilidades que eu tenho? Como é que eu faço para ver? Eu tenho que contar quantas nuvens eletrônicas eu tenho, quantas ligações e quantos pares de elétrons. Olha aqui o exemplo. Se eu tenho 2 nuvens eletrônicas, isso daqui são domínios eletrônicos ligantes, então tá falando ligações. E aqui domínios eletrônicos não ligantes, que tá me dizendo o que eu tenho de pares de elétrons. Então, se eu tiver 2 nuvens e essas 2 nuvens forem ligações, eu vou ter uma geometria linear, tá vendo? Olha o exemplo do CO2. Os átomos alinhados bonitinhos. Beleza, só tenho essa possibilidade quando eu tenho 2 nuvens eletrônicas. Agora, próximo passo, então, vamos pensar em 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas. Eu posso ter 3 nuvens eletrônicas sendo todas ligações, ou eu posso ter 3 nuvens eletrônicas tendo 2 ligações e um par de elétrons. Olha aqui como é que muda. Ó, se eu tenho todas sendo ligações, eu tenho a geometria trigonal, né? Ou geometria trigonal planar. Agora, se eu tiro uma dessas bolinhas aqui, porque ela é um par de elétrons, né, que eu devo tirar da geometria molecular, aí eu surjo com essa geometria angular, que é a geometria do SO2. Agora vamos lá, vamos pensar em outra aqui, ó. Vamos ver o que tem com 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas, qual que é a geometria das nuvens? Vai ser sempre a geometria tetraédrica, né? Mas aí depende se eu tiver par de elétron ou não, muda a minha geometria molecular. Ó, geometria tetraédrica, eu vou considerar todas essas bolinhas como átomos. Então, vai me dar uma molécula tetraédrica. O que acontece se eu tiver uma molécula agora, que tem 4 nuvens, mas 3 são ligações e uma é um par de elétrons? Agora eu vou ter uma geometria piramidal, tá vendo? Porque eu não vou considerar essa bolinha de cima. E eu vou ficar tipo com 3 patinhas assim para baixo, certo? Forma uma pirâmide. É por isso que eu chamo de geometria piramidal. Tá vendo? Essa bolinha amarela aqui é o par de elétrons que eu não estou considerando. E agora, com 2 pares de elétrons não ligantes, eu vou ter 2 bolinhas que não vão ser consideradas. E aí aparece a minha geometria angular, que é o caso da minha molécula de água, né? Que tem 2 pares de elétrons e 2 ligações. Vamos lá, esses daqui são os mais comuns. Mas tem caso que a gente vai observar essas geometrias feias aqui com 5 nuvens eletrônicas, tá vendo? Aí tem mais possibilidade ainda, ó. A geometria dos pares de elétrons, quando a gente tem 5 nuvens eletrônicas, é a bipirâmide trigonal. Aí vai tendo esses formatinhos engraçados quando a gente vai tirando essas bolinhas pensando em pares de elétrons, né? Tirou uma bolinha. Olha o que vira se você excluir essa bolinha amarela aqui da figura. Fica parecendo uma gangorra, né? Ah lá, aí eles chamam de geometria de gangorra. Aqui eles não foram muito criativos, não. Aqui, ó, se você tirar 2 bolinhas, o que sobra? Sobra um negócio que fica parecendo um T. E aí é a famosa geometria T. Forma de T, esses nomes que indicam a forma de uma letra T. Beleza? E se 3 aqui forem pares de elétrons, isso vira uma geometria linear. Agora com 6 nuvens eletrônicas, o que eu vou ter? Eu vou ter a geometria octaédrica, quando é tudo ligação química.
Se eu tirar uma bolinha, vai virar essa tal da piramidal quadrada, quando eu tenho um par de elétrons, e se eu tenho dois pares de elétrons, dois pares, isso daqui vira geometria quadrada plana, ou geometria de quadrado planar. E aí tem esses nomes, certo? Esses não são tão comuns, às vezes aparece lá no vestibular, que vocês estão vendo que é tudo umas substâncias esquisitas aqui. Olha aqui, eu tinha falado que gás nobre não fazia ligação e tem uma substância com xenônio. Em condições muito especiais eles fazem. E aí eu tenho essas coisas bizarras aí, aparecendo. Mas, vocês entenderam qual que é a lógica de encontrar qual que é a geometria? Lembrar o nome e ter a visualização 3D assim já é outra coisa, isso é complicado. Isso é difícil de ver com esse negócio que eu passei agora. Isso daí é com o tempo e eu vou passar uma simulação para vocês para treinar essa visualização 3D. Vamos ver se temos comentários. Ah, tá. A parte da geometria. Vamos voltar lá como é que determina a geometria molecular, passo a passo. Então, retomando passo a passo, porque isso é muito importante. Vamos retornar aqui com o exemplo da água. Passo 1. Peraí, vamos ver se aqui é. Aqui fiz bonitinho. Passo 1, então, para determinar a geometria molecular. Eu preciso da estrutura de Lewis, que a gente aprendeu como faz, né? Então, ou o exercício tem que me dar a estrutura de Lewis, ou eu tenho que fazer. Beleza, obtive a estrutura de Lewis. Agora, eu vou ver quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do meu átomo central, né? O que são nuvens eletrônicas? Ligação covalente ou par de elétrons livres. Então, ó, duas ligações covalentes, dois pares de elétrons. Isso significa que eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Beleza? Então, próximo passo é determinar a geometria dos pares de elétrons. E ela é totalmente baseada no número de nuvens eletrônicas. Então, tem uma correspondência. 4 nuvens eletrônicas corresponde a uma geometria de nuvens específica, que vai ser a geometria tetraédrica, onde as nuvens estão espaçadas o máximo possível. Beleza. Estrutura de Lewis. Conto nuvem eletrônica. Determino a geometria com base no número de nuvens. Agora vem a parte importante, que é determinar a geometria molecular. Como é que eu faço isso? Para determinar a geometria molecular, eu vou pegar a geometria das nuvens eletrônicas e pegar uma borracha, assim, mentalmente, e apagar o que for par de elétron. Beleza? Então, eu só vou considerar para a geometria molecular o que for ligação covalente. Então, ó, se eu tenho aqui na molécula de água 2 pares de elétrons, eu vou apagar esses pares de elétrons da minha geometria tetraédrica. E aí eu vou ver qual que vai ser a figura que se forma no final. Tá vendo, ó? Se eu pensar aqui, ó, geometria tetraédrica, só que 2 aqui são pares de elétrons. Então, removendo esses dois, ó, apagando, eu fico com isso, que eu chamo de geometria angular. Beleza? E aí eu termino de encontrar minha geometria molecular, então esse que é o passo a passo, retomando, né? Isso vai ser importante. Aqui tem as tabelinhas de todas as possibilidades que vocês podem encontrar e os nomes. Agora, tem esse site que é muito legal, que é uma simulação realmente interativa, que você pode ficar mexendo na moleculinha, porque é muito difícil de visualizar isso no papel, porque é uma coisa 3D e o papel é uma coisa 2D, que não mexe, né? É um negócio estático, não tem como eu ficar rotacionando, vendo diversas projeções da estrutura para entender como é o 3D. Então vamos ver agora. Eu vou pôr essa simulação. Então, depois tem o link aí para vocês procurarem. Aí vai aparecer isso na tela, ó, molécula real e modelo. A gente vai ver a diferença. Mas isso permite a gente ver a geometria molecular. Quer ver? Eu vou abrir ela aqui então, para a gente dar uma olhada. Vamos lá, acho que eu tenho que apagar essa daqui. Aí, estão vendo? Minha moleculinha? Aí, Jujuba também, ó. Jujuba é um negócio legal. Você imagina que pode ser a geometria molecular? Pode ser bolinhas assim, como se eu tivesse uma bolinha de isopor e espetar um monte de pirulito. Eu posso pensar em jujuba, eu posso pensar em bexigas amarradas, certo? Tudo isso dá a ideia geométrica que eu preciso. E eu tenho que separar essas coisas o máximo possível uma das outras. Então aqui a minha simulaçãozinha. Aqui eu tenho minha molécula de água, tá vendo? E aqui na simulação eu posso rotacionar.
E olha o que acontece. Aqui dá pra ver o negócio da repulsão, né? Eu posso ficar balangando essa estrutura, momentaneamente eles se aproximam, mas chega uma hora que tudo se repele, e essa é a situação em que eu tenho menor repulsão. Tá vendo? Ó, eu tenho meus pares de elétrons aqui. Se eu pensar na geometria da figura como um todo, isso daqui vira geometria tetraédrica. Mas, espera aí que agora eu fiz caca. Eu vou... Deixa eu trocar aqui. Acho que dá pra trocar. Eu botei em inglês, tem em português. Mosquei. PTBR. Ah, esse aqui é o brabo. Molécula real. Aí, agora sim. Tá vendo? Olha a molécula de água. Geometria angular para molécula, né? Ó, se eu olhar só para molécula, quer ver? Eu vou apagar os pares de elétrons aqui, ó. Ver pares solitários. Puf, apaguei. Tá vendo? Aí aparece minha geometria angular. Se eu considero os elétrons, né? Pensando na geometria das nuvens, pá! Aí eu vejo o meu tetraedro. Tem um negócio aqui, tá vendo? Real e modelo. A gente vai falar um pouquinho rapidinho disso daí depois das simulações, ó. Vou colocar aqui, modelo. Olha a diferença dos dois. É nessa parte, ó. Ver ângulos de ligação. 109,5. Todos esses ângulos aqui são ângulos de 109,5 no modelo. Olha quando eu coloco real. 104,5. Diminuiu. Então, ó, parece que das moléculas da vida real, os ângulos são um pouquinho diferentes desse modelo do VSPR lá, aquela sigla, certo? Esse modelo da repulsão dos elétrons. Vamos ver outro aqui, ó. Lembra o SO2 que a gente acabou de fazer? Olha o SO2. O que ele tem? O SO2 ele tem uma geometria angular, se eu penso nos átomos, né? Mas olha aqui, ó. Por que os átomos têm essa geometria angular? Porque tem um par de elétrons girando repulsão, que vai fazer esses átomos ficarem mais para baixo, certo? Eles não podem ficar esticadinhos de forma linear. Eles são empurrados para baixo por esse par de elétrons. Então, ó, se eu pensar na geometria dos pares de elétrons, trigonal plana. E se eu pensar na geometria da molécula, uma geometria angular. Ó, tiro o par de elétron. Ah, olha a geometria angular. Aí eu boto o par de elétron. Ah, olha a geometria trigonal plana. E ó, o real, o ângulo é um pouquinho diferente, 109. Vamos ver uma outra molécula aqui. Vamos ver, a PCl5. Essa daqui que é legal de ver a geometria, a bipirâmide trigonal. Ah lá, tá vendo como é que é essa tal da bipirâmide? Vamos rodar ela aqui. Meio dificinho rodar aqui no negócio. Mas eu tenho aqui, ó. Os ângulos aqui são ângulos de 90, mas se eu pensar nos ângulos entre esses átomos aqui, ó. Ângulos de 120, tá vendo? Eu tenho dois ângulos diferentes. Aí se eu colocar aqui a molécula real, mantém. Essa daqui tá igualzinho do modelo. Agora imagina que eu vou lá e coloco uma outra aqui, ó. SE. Olha essa daqui. Essa daqui, tá vendo? A geometria, se eu pensar nas nuvens eletrônicas, é a mesma. É essa bipirâmide trigonal. Só que a geometria molecular é a geometria de gangorra. Vamos tentar deixar na posição da gangorra aqui. Olha lá a gangorrinha que bonitinho, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Aí por isso que é uma gangorra. E na molécula real, os ângulos são um pouco menores que o modelo. Então vamos ver por que em algumas moléculas os ângulos que eu observo são menores do que a geometria me falaria. Só puramente, o modelo puramente matemático, né? A parte geométrica. Por que tem ângulo que diminui? Então depois vocês podem ficar fuçando a simulação e ficar brincando. Vendo todas as geometrias, todos os ângulos que eu tenho. Tem um monte de molécula aqui, ó. O quadrado planar, né? Aqui, ó. Se eu tirar os pares, aí vira um quadradinho bonitinho. Beleza? Então isso daqui é muito bom para visualizar as coisas. Gostaram da simulação, da brincadeirinha? Dá pra ficar rodando a moleculinha depois. Você fica brincando, chacoalhando lá, vendo que tudo volta ao normal depois. Então, vamos ver se eu entendi a pergunta. Por que a gente não representa a molécula do jeito que ela é? Assim? Por que a gente representa ela no modelo com os ângulos errados? Pensando assim. É o seguinte. Dá pra gente ver
qual que é o ângulo real é só com experimento. Não tem como a gente fazer... ou cálculos teóricos, assim, um cálculo computacional bem complicado, que você simula como é que é a molécula. Mas, o que eu vou saber? Eu uso o modelo para descobrir qual que é a forma da molécula. Isso vai ser igual para todas. Você viu que os ângulos mudam, mas mudam um pouquinho. O formato da molécula vai permanecer praticamente o mesmo. Os ângulos vão ter ligeiras variações. Aí cada molécula vai ter uma certa variação, vai ter um certo desvio do modelo. Mas não é muito grande desvio, por isso que a gente continua usando o modelo. O modelo é muito bom para pensar numa forma mais simplificada. Agora vamos entender por que tem desvio? É o seguinte, vai depender do tamanho dos átomos. Vai depender se eu tenho ligação dupla, se eu tenho pares de elétrons. Vamos entender por quê. Depende do átomo que a gente tem e vai depender principalmente desses pares de elétrons. Isso que vai ser importante. Deixa eu voltar aqui com o meu slide, então. Voltei. Agora vamos voltar com o slide, então. Vamos entender essas diferenças aí. São os detalhes. Vou falar rapidinho, depois dá para vocês lerem melhor. Vou falar rapidinho porque não cai tanto, mas é legal entender por que surge esse negócio, né? Por que às vezes a gente vê e é diferente. De vez em quando o vestibular da louca, o Enem da louca, cobra essas coisas diferentes, bota um textinho explicativo, só que às vezes o textinho é muito difícil para quem nunca viu isso daí na vida, por isso que é bom dar uma olhadinha. Ó, detalhes. Por que eu sempre falo de geometria quando eu tenho 3 átomos? Porque sempre se eu tiver uma geometria com 2 átomos, vai ser uma geometria linear. Não tem como eu colocar 2 pontos de uma forma diferente. Porque lembra da matemática? Sempre quando eu tenho 2 pontos, eu vou formar uma reta, se eu pensar no alinhamento deles, né? Então não tem como eu fazer uma ligação que não seja linear entre 2 átomos. Por isso que sempre é 3 ou mais, que eu considero. Ó, por que dá diferenças então nesses ângulos? Os pares de elétrons, e se eu pensar em ligações duplas, elas geram mais repulsão que uma ligação simples. O que a gente está pensando? Lembra lá do engomadinho? Que eu coloquei 3 engomadinhos iguaizinhos? Aí eu falei, tipo, eu vou deixar os engomadinhos mais afastados possível. O que acontece? Na realidade, o par de elétron é o rei dos engomadinhos. Ele não quer ficar perto de jeito nenhum. Então, os outros engomadinhos acabam até ficando um pouco mais perto só para ficar longe desse outro aí. Então, par de elétron tem muito mais repulsão do que uma ligação simples. E ligações duplas também geram muito mais repulsão que uma ligação simples, né? Porque tem muito mais elétron ali na ligação dupla. Olha aqui o exemplo lá, né, da molécula de água. Quando eu vejo meu modelo, fala que teria um ângulo de 109,5, mas na real é um ângulo de 104. Por quê? O modelo considera 4 nuvens que se repelem igualmente, mas aqui eu vou ter 2 pares de elétrons e 2 ligações. E esses pares de elétrons têm muito mais repulsão que a ligação, então eles fazem o ângulo ficar um pouquinho menor, eles dão uma comprimida aí nesse ângulo. E aqui, ó, lembra que eu falei o passo a passo para vocês determinarem a geometria molecular? Uma etapa do passo a passo importante era remover da minha geometria das nuvens eletrônicas o que fosse par de elétron, né? Então eu tenho que remover o par de elétron para pensar na geometria molecular. Em todas, não vai ter nenhum problema. Tirando quando eu chego na geometria de bipirâmide trigonal. Por quê? Porque nas outras geometrias, lembra que todos os ângulos eram iguais? Então significa que todas as posições são equivalentes. Mas, na geometria de bipirâmide trigonal, não é assim. Lembra que a gente tinha ângulos de 120 e ângulos de 90? Então as posições não são equivalentes. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui é pensando numa molécula que tem 5 nuvens eletrônicas e uma delas é par de elétrons. Tá vendo que dá a diferença? Se eu tiro um par de elétrons aqui de baixo, né, pensando que é o vermelhinho, vai formar tipo uma pirâmide. Que a base é um triângulo assim, ó. Né? Se eu tiro um aqui do meio, aí forma a minha geometria de gangorra. Por que eu formo a geometria de gangorra e eu não formo essa outra geometria aqui? Por que a preferência é tirar aqui do meio? Vamos ver. Outra aqui, ó. Que eu tinha falado dos ângulos de ligação, né? Que gera muito mais repulsão. A ligação dupla do que uma simples. O que a gente imagina aqui? Ó, olha a geometria. Isso daqui é uma geometria trigonal planar. Quais são os ângulos no triângulo, então, aqui? Se eu pensar nessa geometria aqui, os ângulos aqui no meio, vão ser ângulos de 120 graus, né? Pensando na geometria. Mas na vida real, olha quanto que é. Não é 120 certinho. Eu tenho 2 ângulos de 122
e um de 107. Por quê? Essa ligação dupla repele muito mais que a simples. Então, as simples elas ficam um pouco mais curvadinhas para baixo. Então, são essas coisas que dão diferença nos ângulos de ligações. Então, é sempre quando eu tenho ligação dupla, tripla ou par de elétrons. Então, vamos lá. Por que eu tenho que tirar o par de elétron do meio e não de baixo ou de cima? É sempre do meio, aqui na geometria de bipirâmide trigonal. Ó, eu tenho ângulos diferentes, né? Eu tenho ângulos de 90 e ângulos de 120. Aqui a representação da geometria, né? Então, essa posição em cima, né, que eu tenho ângulo de 90, eu vou chamar de posição axial. Essa posição aqui do meio com ângulo de 120, eu vou chamar de equatorial. O que representa o ângulo? O ângulo representa a separação, né? Então, se eu tenho alguma coisa que está na posição axial, ela está mais perto dos amiguinhos aqui, né? Tá vendo? Essa coisinha que está em posição axial está a 90 graus dos seus colegas que estão aqui na posição equatorial. Beleza. Se eu tenho alguém nessa posição equatorial, eu vou ter colegas aqui que estão a 90, né? Ok. Mas aqui na posição equatorial, eu tenho alguns colegas meus que estão mais longe, ó, a ângulo de 120. Então, a posição equatorial é uma posição mais espaçosa. Então, sempre quando eu tiver par de elétrons, ele não é muito repulsivo, assim, ele não é espaçoso, ele quer ficar no lugar que tem mais espaço possível. Então, o par de elétrons, eu sempre tenho que colocar ele aqui na posição equatorial. Ligação dupla também. Se for uma molécula também que tem geometria molecular dessa daqui, e é uma molécula que não é simétrica, né? Por exemplo, eu sempre tinha visto SF5, que tem 5 flúors iguaizinhos. Se eu tiver átomo diferente ali, eu sempre coloco o átomo mais grandão na posição equatorial, porque tem mais espaço. Então, o átomo maior vai para a posição equatorial. Ligação dupla, posição equatorial. Par de elétrons, vai na posição equatorial. Então, é nessa posição que as coisas volumosas e que geram bastante repulsão ficam. Beleza? Então, volumoso fica na posição equatorial da bipirâmide, que é a posição que tem ângulos de 120. Ah lá, ó. Por isso que dá diferença. Ó, o par de elétron, tá vendo? Ele fica aqui no meio. Fica na posição equatorial. Porque ele gera bastante repulsão. E aí os ângulos restantes diminuem, ó. Ao invés de 90 e 120, fica 80 e pouco e 101, ó. Dá uma diminuída boa porque ele gera muita repulsão na estrutura. Vamos lá, mais alguns detalhes. E aí, e molécula grande? Eu tô vendo a geometria de uma molécula pequenininha. E se fosse a moleculona aqui, como é que eu chamo a geometria disso daqui? Como é que eu vejo? Aqui, ó, fiz um modelinho. Tem um modelinho bonitinho aqui da molécula, ó. Essas moléculas aqui. Como é que eu sei que eu vou ter essa geometria? Como é que eu dou nome? Isso daqui é uma geometria... bizarral planar? Que aí? Que negócio que é esse? Como é que eu dou nome? Então, vai ser o seguinte. Na verdade, essas geometrias mais complicadas é como se fosse um Lego, certo? Eu penso nessa geometria como se fosse uma composição de geometrias mais simples. Então, como é que fica aqui? Eu botei esse negocinho para mostrar tipo um Lego, né? Tá vendo essa estrutura? Eu tenho a Torre Eiffel lá, bonitona. Mas se eu for pensar, ó, aqui eu tenho uma curvinha, aqui eu tenho um triângulo, eu tenho um paralelogramo, eu tenho várias formas geométricas, um trapézio. Então, essa estrutura complicada ela é feita de várias formas geométricas mais simples. Mesma coisa essas moléculas mais complicadas. Então, como é que eu vejo? Ó, tenho 3 átomos centrais. Onde estão os átomos centrais? Ó, eu tenho um carbono aqui, que está ligado a vários outros átomos. Tenho um carbono aqui. E tenho esse átomo de oxigênio. Os outros átomos estão nas pontas, né? Eles não são átomos centrais. Para cada átomo central, eu vou ter uma geometria associada. Olha como é que fica. Olha lá a estrutura de Lewis. Então, por exemplo, ó, quando eu vou pensar para esse carbono, eu só penso aqui o que está ao redor dele. Ao redor dele, qual vai ser a geometria? Vai ser uma geometria tetraédrica. E ao redor desse outro carbono aqui, como é que vai ser? Ó, eu tenho 3 nuvens, vai ser uma geometria trigonal planar. E aqui ao redor do oxigênio, eu desenhei aqui, ó, tem o parzinho de elétron, né? Lembra? Vai ser tipo a geometria da água. Vai ser uma geometria angular. Então eu vou juntando várias geometrias, vou encaixando assim, e é assim que eu formo as moléculas mais complicadas. Então é o famoso keep calm and vamos por partes. É por partes que a gente pensa nas geometrias de moléculas mais complicadas. Beleza?
Mas então a gente só vai pensar com relação a essas partes, pensando nessas várias geometrias mais simples se encaixando. Mas a gente não vai pensar em que ângulo, por exemplo, tá vendo? Eu posso rodar essa estruturinha aqui. Aí eu posso rodar pra cá, pra cá, pra cá, posso formar um monte de negócio estranho. Essas rotações a gente não vai pensar, a gente não vai ver qual rotação que vai assumir, qual vai ser melhor, não. A única coisa que a gente vai pensar agora é qual que é a geometria associada a cada átomo central, beleza? Como que elas vão estar orientadas uma com relação às outras? Não, aí não precisa. Vamos ver se alguém ficou com alguma dúvida. Isso daí, na verdade, é bem difícil, gente. Isso daí é treino, certo? Vocês viram que é um monte de coisa complicada de visualizar, então isso depende totalmente de treinar e fazer exercício. Agora, polaridade de ligações, que é um negócio mais rapidinho. O complicado da aula de hoje era essa tal da geometria molecular. Então, ó, polaridade de ligações. Lembra que eu tinha falado que a ligação covalente era como se fosse um cabo de guerra, né? Em alguns momentos, eu tenho que esse cabo de guerra vai estar mais puxado para um lado. Então, tem átomos que vão ficar mais tempo com o elétron, vão puxar mais o elétron. E aí, uma ligação em que o elétron estava distribuído bonitinha, ela pode ficar desbalanceada. Aqui, ó, tá vendo onde é que tá o vermelhão? Parece uma picada de pernilongo. Então, significa que o elétron ficou concentrado aqui nessa região e ficou uma região que ficou pobre em elétrons. Então, significa que o átomo aqui da direita está puxando mais o elétron para o lado dele. Então, nesse caso, é quando a gente fala que vai ter uma ligação polar, beleza? Então, a ligação covalente ela pode ser classificada em apolar ou polar. O próprio nome já fala, apolar significa que não tem polos eletrônicos. Então, são átomos com eletronegatividades iguais que estão ligados. Quando eu tenho uma ligação polar, significa que eu tenho polos elétricos. E aí isso é gerado por átomos com eletronegatividades diferentes ligados. Então, na ligação apolar, os elétrons vão estar distribuídos igualmente, e na ligação polar, os elétrons ficam concentrados no átomo mais eletronegativo, que é o átomo que gosta mais de ficar com elétrons. Certo? Então são esses dois tipos de ligação que a gente vai ter, e isso vai ser importantíssimo para entender interações intermoleculares na próxima aula. Exemplos aqui, ó. Liguei dois átomos iguais, liguei cloro com cloro. Então, são dois iguais competindo no cabo de guerra. Então, o cabo de guerra vai ficar parado lá no lugar, né? Ninguém vai puxar mais que o outro. Vai ser uma ligação apolar. E agora, se eu boto um hidrogênio com cloro? O cloro tem uma eletronegatividade maior, ó. A eletronegatividade dele é 3. Quanto maior esse número, mais ele puxa o elétron. Então, o elétron vai ficar puxado para o lado dele. E a gente vai ver aqui, então, que vai ter essa setinha aqui que vai indicar para onde que os elétrons estão sendo puxados. Ó, polaridade de ligações, então. O que eu tenho que fazer para determinar a polaridade? Primeiro, eu determino qual que é a diferença de eletronegatividade que eu tenho entre os meus átomos. E aí eu tenho uma tabelinha para isso. Tem essa tabelinha que mostra para onde que a minha eletronegatividade aumenta. E tem uma regrinha para a gente lembrar dessa ordem de eletronegatividade. Porque eu tenho dois jeitos, né? Ou eu lembro dessa ordem, né? Que está falando que quem é o mais eletronegativo? Então, flúor mais eletronegativo, depois vem oxigênio, depois nitrogênio, cloro, bromo, iodo, e aí a eletronegatividade vai diminuindo. Então, o flúor é o bichão da goiaba da eletronegatividade. Como é que eu lembro dessa série? Se eu não tiver a tabelinha, eu vou ter que lembrar, né? Aí eu penso assim, ó, lembro do negócio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. É a clássica história do hétero tradicional bêbado na festa, né? Aqueles caras que bebem lá, vamos brigar. Então é isso, né? O cara chega lá, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. E aí, então, flúor, oxigênio, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ele me fala qual vai ser a série de eletronegatividade. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. O que eu faço depois? Que eu vejo quem que é o mais eletronegativo. Se eu tenho diferenças, né? Às vezes eu posso ter átomos iguais. Eu vou classificar minha ligação de acordo com a diferença de eletronegatividade. Então, apolar vai ser quando os átomos têm eletronegatividades iguais, e polar vai ser quando eu tenho polos elétricos. Eu tenho eletronegatividades diferentes. Aí eu coloquei esses números aí. O que significa esse número que você botou aí, professor? É o seguinte. Eu falei
que é apolar quando tem átomos com eletronegatividades iguais. Mas a gente costuma chamar de apolar também átomos em que ligações em que a diferença de eletronegatividade está até em 0,4. Então, se não for muito grande a diferença, a gente acaba falando que a ligação é praticamente apolar, apesar de ter um polo pequenininho, né? A gente costuma chamar a ligação de polar, essa daí é polar mesmo, daí é raiz, polar, essa não tem o que discutir, ligação polar. Quando os átomos têm eletronegatividades significativamente diferentes, quando é maior que 0,4. Então, como é que a gente vai saber isso pela série de eletronegatividade? Geralmente, o pessoal que tá aqui, tá vendo? Os pouco eletronegativos, eles não têm muita diferença um do outro. É todo mundo pouco eletronegativo e não varia muito. Então, se tiver um vizinho aqui ligado com o outro, por exemplo, ó, carbono ligado com fósforo, fósforo ligado com hidrogênio, é praticamente apolar a ligação. Até carbono com hidrogênio a gente acaba considerando apolar, tá no limite ali, certo? Mas no vestibular não cai muito isso, não cai esses casos que é difícil de determinar. Cai átomo igual ligado, porque aí claramente é apolar, ou cai carbono ligado com oxigênio, que tá lá no começo aqui da série, o monstro da eletronegatividade ligado com o franguinho da eletronegatividade. Aí realmente vai ter uma diferença bem grande, certo? Então o que vai cair para vocês verem, ou são átomos iguais, no máximo os vizinhos aqui, ou carbono e hidrogênio, ou gente que tem eletronegatividade muito diferente. Beleza? Aí dá para ver claramente quem que é polar e quem que é apolar. Então, o mais clássico é cair carbono ou hidrogênio ligado com flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro ou bromo. Que aqui são os reis da eletronegatividade. Então é sempre uma galera aqui da esquerda com alguém da direita. E aí, isso daí claramente vai dar uma ligação polar. Exemplos aqui, ó. Vamos ver então. Então, apolar, quando eu tenho eletronegatividade igual, até 0,4 dá para dar uma tolerada, dá para falar que é polar ainda, mas passou disso, não. Aí é polar, certeza. Então, a gente vai chamar de delta, vai usar esse simbolinho, esse triângulo, como a diferença de eletronegatividade. Então, o que vai acontecendo? Se a diferença de eletronegatividade é 0, a ligação é uma ligação apolar. Os elétrons são igualmente distribuídos. Se eu começo a aumentar a diferença de eletronegatividade, o elétron vai ficando lá mais concentrado para uma ponta da ligação. Se eu aumentar demais essa diferença de eletronegatividade, aí não tem como. Aí o elétron passa de um átomo para o outro e eu separo essa ligação covalente. O que acontece então? Eu formo os íons. E aí é a minha famosa ligação iônica, que eu tenho atração somente entre os íons, não tem compartilhamento de elétron. É só atração entre cargas. Então, se a eletronegatividade for muito diferente, eu acabo formando íons. Aí é tão separado os elétrons, ficar tão para um átomo que ele acaba roubando um elétron do outro. E aí vira ligação iônica. Então, exemplos, ó. Peguei 4 átomos aqui. Potássio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Vamos ver ligações, ó. Hidrogênio com hidrogênio, apolar. Isso daí é claro, né? 2 átomos iguais, a diferença vai ser 0. Carbono e hidrogênio. Essa daqui é polar, mas você acaba encontrando em muitos lugares ela sendo chamada de apolar, porque a diferença é pouca. Agora, hidrogênio e oxigênio. Ah, essa daí não tem o que discutir. A diferença é bem grande, então vai ser uma ligação polar. E a ligação aqui entre o potássio e o oxigênio? A diferença é de 2,7, a diferença é imensa. Então, quando a diferença é muito grande, isso está me indicando que a ligação vai ter um caráter iônico aqui, ó. Então, na maioria dos casos, quando a gente tem uma diferença que já está passando de 1,7, vai indicar uma ligação de alto caráter iônico. Esses números aí é só para vocês terem uma noção, mas daí não precisa decorar, não. O que vocês vão utilizar é o seguinte. Lembra? Se eu tenho a metal ligado com a metal, eu vou ter uma ligação covalente. Se eu tenho metal com a metal, aí eu tenho uma ligação iônica. E aí, o que eu uso para ver se é polar ou apolar? Eu penso na série de eletronegatividade. Certo? Aqui, com os números, é só se ele me dar uma tabelinha, para vocês entenderem como é que pensa com esses números aí. Beleza. Vamos ver se tem alguma dúvida aí. Então, tchauzinho para quem tá saindo. Depois vai ter aula gravada bonitinho. Polaridade de ligações, então, que a gente tá vendo, né? Como é que a gente representa isso?
com o momento de dipolo, que vai ser a grandeza que vai medir a polarização. Polarização nada mais é do que a separação de cargas. Então, quanto maior a polarização, mais separadas vão estar as minhas cargas e maior vai ser o momento de dipolo. O momento de dipolo da minha ligação eu vou chamar com essa letrinha grega aqui, que é o Mi. Então, o Mizinho vai representar o momento de dipolo. E aí, o momento de dipolo é uma grandeza vetorial. Vocês já chegaram na física a ver vetor? O que é vetor? Vai ser uma grandeza que tem que ter módulo, direção e sentido. Então, ela é representada por uma setinha. Ah lá, ó, esses aqui, essas setinhas aqui, então, são os momentos de dipolo dessas ligações. Como é que é a lógica aqui do momento de dipolo? Quanto maior for essa setinha, maior é a separação de cargas. Então, se eu tenho átomos que têm uma grande diferença de eletronegatividade, eu represento isso com uma setinha grande. E aí, para onde que essa setinha aponta? A setinha ela vai apontar sempre para o átomo mais eletronegativo. Então, a setinha indica para onde que os elétrons estão ficando concentrados. E aí, o que eu faço? Quando eu represento aqui com as setinhas, então, os momentos de dipolo, eu também uso essa letrinha aqui, que é o delta, para representar os polos da molécula. Então, ó, como o hidrogênio acaba perdendo elétron no cabo de guerra, ele acaba ficando com uma carga parcial positiva, assim, ele fica um pouquinho positivo. Então, essa parte da molécula vira um polo positivo e o oxigênio aqui vira um polo negativo. Olha como é que fica o desenho, então. Então, onde é que está azulzinho tem concentração de carga positiva e onde é que ficou vermelho o elétron está ficando mais lá. Então, é uma região negativa da molécula. Então, eu vou ter diferença de carga. Aí vai ter polo. Polo positivo, polo negativo. Portanto, é uma molécula polar. Então, a gente vai representar isso com o momento de dipolo, esse vetorzinho. Beleza. Então, polaridade de ligações e geometria molecular foi o que a gente viu. Para juntar tudo, tem a polaridade de moléculas, que vai ser diferente de polaridade de ligação. Eu posso ter uma molécula que só tem ligações polares, mas ela é uma molécula apolar. Então, eu tenho que pensar um pouco mais para descobrir. Não é uma relação direta. Não é só ter ligação polar para virar uma molécula polar, não. Então, como é que eu determino a polaridade de moléculas? Eu vou precisar saber da geometria molecular. Vai ser o seguinte. Para determinar qual que vai ser a polaridade da molécula, eu tenho que pensar qual que é o vetor momento de dipolo resultante. Então, eu tenho que somar todos os vetores de momento de dipolo da molécula. E aí é da física, igualzinho física para somar vetor. Ó, como é que eu faço a soma de vetores? Eu posso pensar nesse método do paralelogramo. Como é que eu faço? Eu alinho os vetores bundinha com bundinha, desenho essas retas paralelas e depois eu ligo. Ó lá que ele vai fazer. Eu vou traçar o vetor resultante. Eu ligo o meiozinho lá, as duas bundinhas, ali no cruzamento das minhas duas retas eu gero o meu vetor resultante. Então esse daí é o método que a gente usa na física para achar o vetor resultante da soma de dois vetores. Então ele sempre fica no meio dos outros dois. Ah lá, ó, por exemplo, na molécula de água, eu tenho em cada ligação os vetores de momento de dipolo, né? Eles sempre ficam alinhados com a ligação. E se eu somo os dois, ó, um vetor apontando meio tortinho para cima e um meio tortinho para cima também, só que um tortinho para a esquerda e um tortinho para a direita. Um tortinho vai compensar o outro, a resultante vai ser um vetor apontando para cima. Então, isso me indica na molécula de água aonde tem concentração de cargas. Vai ser para cima, aqui no oxigênio. Beleza? Então, eu somo todos os dipolos das ligações para encontrar o dipolo da molécula, que vai me falar se a molécula é polar ou não. Então, molécula apolar. O vetor de momento de dipolo resultante é igual a zero. Então, se eu somar todos os dipolos e ver que o resultado deu zero, significa que a minha molécula é apolar. E se ela tiver um resultante, né, se o vetor não for zero, se eu tiver algum vetor apontando para algum lado, essa molécula vai ser polar. Significa que está ficando elétron concentrado naquela região. Então, ó, por exemplo, a molécula de água deu um vetor resultante para cima. Ela vai ser uma molécula polar. Então, ó, como é que eu faço para determinar a polaridade de molécula? Eu tenho que fazer a estrutura de Lewis, encontrar a geometria molecular, que é o primeiro passo. Depois, eu determino a polaridade de todas as ligações, e aí eu encontro o vetor de momento de dipolo resultante.
Aqui, por exemplo, então, ó, essa molécula, o CH4, é uma molécula apolar. Eu não tenho concentração de carga em nenhuma região. Porque, tá vendo, ó? Todas as ligações, elas são iguais. E nessa geometria aqui, se eu imaginar um cabo de guerra, um vetor vai anular o outro. E na polar aqui, tá vendo? Eu vou ter um resultante para cima, e aí eu tenho concentração de carga. Então, eu tenho que pensar em um cabo de guerra acontecendo na molécula inteira. Então, cada ligação é um cabo de guerra. Eu tenho que ver para onde ela está sendo puxada, né? E onde é que me indica para onde ela está sendo puxada? O vetor de momento de dipolo. Para eu pensar se a molécula é polar ou não, eu vou pensar, ó, se todas as ligações estão puxando lá os elétrons da minha molécula, pensa no cabo de guerra. Pensa assim, a molécula ia para algum lugar? Ou um puxão ia cancelar o outro e a molécula ia ficar paradinha lá? Certo? Quando um puxão do cabo de guerra cancela o outro, significa que ela é uma molécula apolar. Mas se no fim, se eu puxar e ela estiver indo para algum lugar, é uma molécula polar. Então é o seguinte, ó, se eu só tenho átomos iguais, a mesma quantidade, puxando os elétrons, o que acontece? Tá vendo? Tem duas criancinhas contra duas criancinhas. Ah, isso vai ficar parado, né? Criancinha tem mais ou menos a mesma força, vai ficar lá mais ou menos na mesma região, cabo de guerra. Agora imagina que você tá lá nessa situação aqui, ó. Não sei nem quem teve a ideia de fazer essa imagem aqui, ó. Achei no Google. Duas criancinhas contra dois adultos aqui. Claramente, se os adultos fizerem força, eles ganham aqui do lado das criancinhas, né? Engraçado é dar um zoom e ver a cara das pessoas. A menininha sofrendo, assim, tipo, eu não tô aguentando. Aí a mãe, assim, tipo, Gerson, para, você tá machucando a criança. Aí o Gerson lá, o kkk, vou ganhar o cabo de guerra. Puxa mais forte aí, seus bunda. E o cara lá brigando com toda a força, né? Então, o lado dos adultos, claramente, eu ganhar. Então é só pensar num cabo de guerra acontecendo na molécula inteira. Pensa cada ligação como se fosse uma corda e pensa para onde que está sendo puxado o negócio. Vamos ver exemplos, ó. Molécula de HCl é uma molécula polar, por quê? Tem essa geometria e tem um dipolo apontando aqui para o cloro. Só tem esse dipolo, então esse vai ser o dipolo da molécula, como se ela estivesse sendo puxada para cá. Os elétrons vão ficar então aqui para o átomo de cloro. Vai dar uma molécula polar, ela vai ter um polo. E no CO2? CO2 vai ser uma molécula apolar. Por quê? Apesar dele ter ligações polares, ó, carbono-oxigênio, uma ligação bastante polar, um oxigênio puxa para a direita, o outro puxa para a esquerda. Eles puxam na mesma força. Então, na hora que eu somo essas duas setinhas, o resultado dá zero. Então, ela vira uma molécula apolar. Então, ó, por isso que é muito importante saber a geometria, porque eu preciso saber se esses puxões vão se cancelar ou não. Aqui, por exemplo, ó, o BF3. BF3 também vai ser apolar, ó. Por quê? Apesar de ter ligações polares, em que eu tenho aqui, ó, a molécula sendo puxada para o lado, os elétrons da molécula sendo puxados para o lado do flúor. Se eu pensar em cada flúor puxando, né, em uma direção aqui, ó, no fim, um puxão vai cancelar o outro, beleza? E aí vai dar essa geometria trigonal planar, porque esse negócio é simétrico, né? Independente do lado aqui que eu puxar, se eu puxar dos três lados, vai dar resultante zero. Opa, passou 2 aqui. E agora, NH3. NH3 é diferente, ó. Olha aqui, isso é plano, então quando eu puxo, uma força cancela a outra. Mas o que acontece nessa geometria piramidal aqui do NH3? No NH3 as ligações são polares, mas a molécula tá tortinha assim, faz tipo umas perninhas, certo? E todas as ligações são polares e apontam aqui para cima, os vetores. Se eu somar esses vetores aqui para cima, tá vendo? Cada um tá para um lado, mas a resultante é como se todo mundo estivesse puxando aqui para cima. Fica carga concentrada no nitrogênio. Então essa vai ser uma molécula polar. Agora o CHCl3. CHCl3 aqui é um negócio tetraédrico. E o que acontece? Olha os vetores. Ó, cloro puxando para baixo, cloro puxando para baixo, cloro puxando meio para baixo. E aqui? Aqui o vetor momento de dipolo também aponta para o carbono, né? Ele não vai apontar para cima, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, na hora que eu faço a soma, o resultante é um vetorzão aqui para baixo. Essa molécula vai ser uma molécula polar. E o que acontece? É só porque ela tem uma geometria tetraédrica? Não é, ó. Olha essa outra aqui. Essa outra é apolar, por quê?
Porque todos os átomos são cloro. E aqui, quando eu tenho cloro, o vetor aponta para cima. Então, esse vetor apontando aqui completamente para cima anula esses vetores que estão apontando meio para baixo, meio para o lado, assim. Então, saibam sempre que nessas geometrias, assim, na trigonal planar, na tetraédrica, na linear, sempre os puxões se cancelam, certo? Porque eles são geometricamente separados de um jeito a ficar distribuídos de maneira homogênea no espaço, né? Era aquela base lá para fazer a geometria, a repulsão dos elétrons. Então aqui, ó, todos os átomos iguais, puxões iguais, e aí a geometria vai ser tetraédrica, com os puxões iguais aqui, então vai ser uma molécula apolar. Nesse caso, tem um átomo diferente, por isso que a molécula ficou polar, vai ter carga negativa concentrada no cloro. Então, ó, na próxima aula, a gente vai ver forças intermoleculares, e a gente vai precisar saber se a nossa molécula é polar ou não. Então, pessoal, essa parte realmente tem muita informação, é difícil captar tudo isso daí que eu falei. Então, procurem exercícios, procurem na internet também algum texto, às vezes para vocês lerem, para captar melhor informação, como é que eu encontro a polaridade da minha molécula. E principalmente ver exemplo e tenta entender, porque com exemplo a gente aprende bastante. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida que teve agora, assim, com a explicação? Tem alguma partezinha que não entendeu? Eu lembro que era engraçado que o professor falava assim, às vezes, né? Pessoal, vocês têm dúvida? Aí você fala, professor, tô tão perdido que nem dúvida eu tenho. Eu preciso estudar para começar a ter dúvida. Isso daí é normal mesmo. Mas se alguém tiver alguma dúvida que surgiu agora, assim, pode perguntar. Mas as dúvidas vão acabar surgindo quando vocês forem revisar tudo e fazer os exercícios. Lembrando então também que os exercícios vai dar para fazer até essa parte aqui. Chegou em interações intermoleculares, em forças intermoleculares, né? A gente vai ver na semana que vem. Então, para finalizar aqui, pessoal, a gente está chegando no suprassumo da química, onde a gente precisa saber várias coisas para entender o que está acontecendo. Quando a gente entender forças intermoleculares, a gente vai entender um monte de coisa legal de como as substâncias químicas se comportam. Então, ó, a gente começou com o modelo atômico. Beleza. Aí a gente pensou nos elétrons que estão nos átomos, a gente viu que tem uma certa distribuição, eles não estão lá de qualquer jeito. E a gente viu que esses elétrons de átomos diferentes vão interagir para formar moléculas. E aí a gente aprendeu a fazer a estrutura de Lewis. E aí depois a gente viu que essa estrutura de Lewis é só um negócio 2D. Que, na verdade, isso no espaço tem uma forma 3D. E aí, eu descobri que esses elétrons também não estão de qualquer jeito. Eles estão, às vezes, concentrados em alguns átomos específicos, nos átomos mais eletronegativos. E a molécula pode ser polar ou apolar, dependendo da sua geometria. E aí, na próxima aula, a gente vai atingir o nirvana aqui, porque a gente vai ver interações intermoleculares, aí vai entender como as moléculas interagem entre si. Na verdade, o nirvana mesmo é esse daqui, ó. Ó, isso é o ápice da genialidade. Você mesmo no meme. Não, brincadeira. Então, na próxima aula que a gente vai aprender o brabo mesmo. Interações intermoleculares. Beleza? Então, aguardem a aula mais esperada. A aula que a gente entende as coisas da química. Beleza? Então, no Google Classroom vou botar os materiais depois, botar a listinha de exercício, que vai ter coisa que vocês não vão saber fazer, mas a parte de polaridade e geometria vocês vão conseguir. Espero. Aí, se vocês estiverem estudando, acompanhando tudo bonitinho, posta lá pra gente saber. E por hoje é só, pessoal. Aí, se alguém tá com mais alguma dúvida, pode perguntar. Se não, a aula de hoje está encerrada. Obrigado, gente. Obrigado que vocês gostaram. Até mais, então. Tchau, tchau. Beijos para todos.